Olá! No Acontece Especial de hoje, vamos falar da segurança durante os Jogos Olímpicos. Desde o início do ano, 38 policiais foram assassinados e as estatísticas oficiais registraram um aumento da violência na cidade nos últimos meses. O Rio recebeu 2 bilhões e 900 milhões de reais do governo federal para investir na segurança dos Jogos. Na entrevista que você vai assistir agora, o jornalista Marcelo Vieira abordou questões como terrorismo, crime organizado, efetivo policial e outros aspectos que envolvem a segurança na realização da Olimpíada. Pois é, Ingrid, a Olimpíada se aproxima e a questão da segurança pública é motivo de preocupação dos moradores do Rio de Janeiro e também de estrangeiros que estarão na cidade durante a realização dos Jogos Olímpicos. E para conversar sobre isso, é com muito prazer que eu recebo aqui no estúdio o comandante, ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Biratan Ângelo, hoje coordenador do Viva Rio. Tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, Marcelo? É um prazer estar aqui novamente nesse programa que é para elucidar a sociedade. Agora, Coronel, o senhor faz parte desse grupo que está assustado com a violência, que está preocupado com a questão da segurança pública durante os Jogos Olímpicos do Rio? Preocupado sim, assustado não. Me preocupa muito mais a questão da saúde do que a questão da segurança pública. Por quê? Vamos lá. O Rio de Janeiro, ele tem uma, digamos assim, já uma tradição da realização de grandes eventos, né? Nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro 2 Copas do Mundo. Nós já tivemos no Brasil 2 Copas do Mundo. Nos últimos tempos, nós não podemos comparar a questão da segurança pública de 2014 com a de 1950. Mas vamos comparar 2007, onde nós tivemos o Pan-Americano, que é uma mini-Olimpíada. Mini no sentido não da importância, mas mini no sentido da concentração de países e delegações que vêm. E nós temos um evento que, assim, se nós pararmos para colocar numa planilha de risco, esse evento, ele fica-se tendente ao máximo da periculosidade e nada acontece, nada de registro tão grande, que é o Réveillon. Você colocar numa mesma rua, onde você não tem saída para um lado, porque está o mar, e para o outro lado tem os edifícios e ruas, 2 milhões de pessoas. Tem muitas pessoas que saem de casa, estão fazendo o seu Réveillon em casa, e vão para a praia para ver aquele momento da queima de fogos, etc., aquele momento, o clímax, e saem milhares de pessoas ao mesmo tempo. Você tem uma dificuldade de mobilidade já esperada, as pessoas se aglomerando. E o senhor espera essa tranquilidade toda também agora, durante as Olimpíadas? Em questão de segurança pública, sim, do ânimo das pessoas. O que acontece agora, vamos a um adicional que preocupa, onde está o caminho da preocupação no sentido de segurança pública ordeira. Os confrontos que tinham dado um tempo estavam em queda, os confrontos balísticos entre traficantes e traficantes, polícia e traficantes, voltam aumentando novamente. Eles tinham baixado o seu nível e estão aumentando. Traz essa preocupação? Sim, traz. Mas, em 2007 também eles tinham aumentado e no período da Olimpíada já tinha, da Pan-Americano, já tinha voltado a um patamar já menos violento do que o início do ano de 2000, ou melhor, o final de 2006 e início de 2007. Então já tinha baixado o nível. Então existem algumas ações que o setor pode colocar, porque esses confrontos eles são localizados. Você não tem esse confronto. Agora, me preocupa mais o aumento de roubos e de furtos. Por quê? Porque nós vamos ter uma concentração maior de turistas. E quando eu falo turista, não falei turista estrangeiro, eu falei turistas. Tem turistas brasileiros e turistas estrangeiros. O turista brasileiro ainda tem a facilidade do idioma, mas nem todo conhece o Rio de Janeiro. O estrangeiro, além de não conhecer, ele não tem a facilidade da comunicação com o idioma. Em algumas áreas, sim. Então, é importante conhecer as áreas mais seguras, as áreas de menos risco, né, por onde transitar, o transporte adequado, o transporte oficial, evitar cair em certos golpes. E aí tem um detalhe, você vai ter uma concentração grande de objetos que são alvo dos furtos e dos roubos. Câmeras fotográficas, filmadoras, celulares, relógio e uma circulação maior de dinheiro, né? A tendência das pessoas nesse período é elas andarem com dinheiro menos com cartão. Ou seja, não é que menos com cartão, sim com cartão, mas pelo menos com uma certa quantidade de dinheiro para você poder fazer a sua pichincha, que ela é muito mais fácil com cartão. Essa situação preocupa porque aumenta. Então, aumenta a possibilidade de roubos e furtos, principalmente no momento que a gente está no acréscimo. Essa é preocupante. Outra coisa que preocupa é a questão do estado emocional do servidor público. E não estou falando só da polícia, não.
O servidor público estadual hoje está desestimulado. Então, ele está numa crise. Você tem crise na área da educação, crise na área da saúde e na área da segurança. Crise de satisfação pessoal. Hoje em dia tem um desestímulo dentro da polícia. E é muito claro. Não precisa só olhar nas redes sociais, que eu faço parte pela razão da minha história na polícia, eu faço parte de diversas redes sociais, mas também, frequentemente, eles estão colocando na mídia. Principalmente com alguns episódios que aconteceram, às vezes é entrevistado o policial, ele manifesta a sua insatisfação, se sentindo, às vezes, até inseguro, né? Porque o índice de morte de policial voltou a aumentar. Agora tem um detalhe. A vitimização letal do policial aumentou muito mais com o policial de folga do que do policial realmente em serviço. Mas isso assusta também, né? Mas assusta a sociedade, divulgadas, por exemplo, no exterior pessoas... até, que mais de 40 policiais já foram assassinados esse ano no Rio, é um número que choca, né? Choca. Mas em 2007 nós também tivemos um número próximo a isso, né? Mas mesmo assim o turista vem. Em outros anos tivemos um número até maior, mas nesse patamar. Mas o turista vem para o Carnaval, ele vem para o Réveillon. A possibilidade de um ato terrorista durante as Olimpíadas, isso preocupa? Isso me preocupa. A gente já teve interceptação de mensagem do Estado Islâmico, enfim. Se o senhor acha que as medidas que estão sendo tomadas até o momento, né, pelas autoridades brasileiras, pelas Forças Armadas, com relação a essa possibilidade de um ato terrorista, essas medidas são satisfatórias? No tocante à segurança pública, a gente tem uma expertise fundamental. Tá? A polícia do Rio de Janeiro tem uma expertise enorme nas questões de criminalidade violenta do Rio de Janeiro. No tocante ao terrorismo, não temos essa expertise. Pois bem, então quando você fala em terrorismo, né, você tem dois momentos. Você tem as ações pós-fato, ou seja, aconteceu um atentado ou está acontecendo, do acontecimento para diante, você tem um treinamento de forças especiais. E esse treinamento, já em 2007, antes do Chester, mas principalmente em 2007, por força do Pan-Americano, ele já começou a ser feito lá, com aqueles objetivos. A possibilidade de um atentado terrorista em 2007 era muito menor do que agora, em 2016, por causa do aparecimento do ISIS, etc. E tal, dessas questões e das ameaças já feitas, de algumas coisas que foram plotadas no sistema de inteligência internacional de polícia. Então, essa possibilidade é muito maior hoje do que era no passado. Então, no pós-fato, a polícia vem sendo treinada, está treinada e bem treinada. Claro, não temos a experiência fática, ou seja, não tem esse cotidiano. Tá? Mas eu acredito muito que, com o treinamento feito e com a participação, junto com outras forças, inclusive internacional ainda, no treinamento e vão estar por perto, isto esteja muito bem encaminhado. O que me preocupa mais é com a inteligência. Por quê? Claro, se não temos a experiência, temos as maiores dificuldades. Mas por que a inteligência, ou melhor, as questões preventivas? Porque nós não temos também, da sociedade, a experiência preventiva para esse tipo de delito. Então, nos lugares que não são tão abençoados quanto a nossa cidade, que nós não temos esses fatos, as pessoas já desconfiam de certas ações, certas atitudes, uma bolsa deixada no canto, as pessoas que estão no transporte coletivo, quando entram no mercado. Ou seja, existem alguns sintomas que a população já conhece, a nossa não conhece. A nossa, graças a Deus, é ignorante nesse assunto. Não conhece do que está acontecendo, não sabe identificar um fator de risco para terrorismo. Isso me preocupa, porque isso é um elemento facilitador. Agora, o governo do Rio de Janeiro conta muito com um empréstimo, né, que já foi liberado aí pelo governo, são quase 3 bilhões de reais liberado pelo governo federal, que está para chegar aqui justamente para reforçar esse esquema de segurança. O senhor acha que esse dinheiro é suficiente? O senhor está otimista com esse planejamento que está sendo feito com a participação das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Federal? É esse o caminho? Esse dinheiro vai ajudar muito nas ações. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. A questão de ser ou não ser suficiente depende da empregabilidade desse dinheiro. Mas ele é suficiente para complementar as ações que já estavam planejadas, certo? Mas volto a dizer, a questão da inteligência policial, que não é só da polícia local, precisa de uma conexão internacional, porque a expertise da inteligência nas ações antiterror, ela é muito maior fora do Brasil do que no Brasil. Então, essa conexão é fundamental. Eu acredito que esteja muito bem encaminhado, porque esses treinamentos, as relações, as informações que chegam, é pela essa malha internacional de inteligência policial. Volto a dizer,
Mas as ações preventivas, nós não temos a experiência. Então, é preciso redobrar os esforços fundamentalmente nas ações preventivas, porque ela não depende tão somente da polícia identificar, muito mais depende de alguém perceber e comunicar à polícia. Tem uma outra coisa que me preocupa. Em havendo qualquer tipo de ação ou preventivo ou atentado identificado, são os outros setores que não necessariamente polícia. Porque você tem uma malha de ações necessárias que tem que estar encadeadas, no caso de uma contingência. Né? Para que o hospital levar, e o hospital de referência tem que estar limpo. O que eles chamam de limpo? Limpo é um termo que é usado, que se usa muito, inclusive, na estratégia de segurança de autoridades. Né? Quando fala assim, os atletas, por exemplo, vão estar num esquema chamado bubble to bubble, de bolha a bolha. Então, eles saem limpos de uma área, entram num transporte limpo e vão competir no espaço limpo, voltam, certo? Agora, esse espaço para onde vai ser levado, se tiver uma contingência, um hospital, um abrigo, etc., tem que estar limpo. Tem que estar limpo de questões de terror. Então, não só limpo, mas com controle de acesso adequado, com os pacientes ali dentro orientados, os familiares dos pacientes orientados, não misturar, como foi o caso agora do Souza Aguiar, misturar um paciente criminoso, com um histórico criminoso, com um paciente comum, que é o paciente cotidiano, o cidadão que está ali com a sua família, porque isso facilita outras ações. Né? Essa ação que aconteceu no Souza Aguiar recentemente, que foi uma ação de terror local, né, um resgate, ela só foi possível porque você tirou mesmo o espaço, pacientes e que misturados. também repercutiu muito mal lá fora, porque o Souza Aguiar é um hospital que vai ser referência em atendimento durante a Olimpíada. É um hospital de alta complexidade, fica no coração do Rio de Janeiro, né? Ele fica no que em língua inglesa a gente chama de downtown. Fica exatamente aonde? Em frente à história do Rio de Janeiro, ou melhor, a história do Brasil, Central do Brasil, o CML, né, que era o antigo Embaixada do Exército, né, o prédio das Forças Armadas, onde foi proclamada a República, na Praça da República, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, o Corpo de Bombeiros, toda a história do Brasil está ali, no centro da cidade, né, ao lado da Candelária, tudo voltado. Que necessariamente, aquele espaço é um espaço turístico. É um espaço turístico. Imagina se né, aquilo transformado numa praça de guerra, no momento que quem não foi ao jogo está fazendo um turismo, passando ali pela biblioteca, parque, etc., pelo Candelária. Então, essa é uma preocupação. Então, essas medidas de segurança pública, elas têm que estar muito bem plotadas, e eu confio que esses erros também possam ser corrigidos, mas os espaços de atendimento, de encaminhamento, no caso de uma contingência, eles têm que estar muito bem organizados e orientados para isso. O senhor falou desse resgate, né, que aconteceu no Souza Aguiar, de um traficante, enfim, uma invasão que teve no hospital, repercutiu muito mal lá fora. E nessa semana a gente também teve o assalto a uma atleta australiana, né, da vela paralímpica, que aconteceu no aterro do Flamengo, um assalto à mão armada. E por conta desse assalto, o comitê australiano já solicitou ao governo brasileiro, às autoridades brasileiras, que haja uma antecipação nesse esquema de segurança, que esse esquema de segurança que está sendo preparado para os Jogos Olímpicos, ele seja antecipado até durante a fase de treinamento que os atletas vão ter aqui antes no Rio. Você acha que precisa ter essa antecipação? Precisa ter voltados para os atletas, por quê? Principalmente por causa da repercussão. Não fosse uma atleta australiana, não fosse uma atleta olímpica, fosse uma pessoa comum do povo, né, o impacto seria bem menor. Não fosse no lugar que foi, o impacto poderia ser menor, mas principalmente por ter sido alvo. A gente tem a convicção de que quem praticou o assalto não queria atingir uma atleta olímpica. Né? Nem sabia que caiu na seletividade aleatória, né? Claro. No randômico, caiu no randômico e tal. Mas o impacto que isso causou foi imenso. Foi imenso, porque poxa, os atletas estão desprovidos. Agora, não é só a questão das ações da segurança pública, por isso que eu volto a dizer. Os espaços seguros, ou os espaços supostamente seguros, também têm que ser visitados e frequentados para as pessoas que desconhecem, com uma série de precauções. Aí eu entro um ponto preventivo. Por exemplo, aplicativos baseados no GPS são muito eficazes. Eu uso com frequência, você deve usar. Agora, contra as pessoas que não conhecem, o que também o GPS não conhece.
né, na informação do aplicativo, acaba caindo numa área de risco, e nós temos vários casos desses no Rio e em outros lugares. Mas nós estamos falando do Rio, que as pessoas vão caindo justamente numa área de risco e são abordadas por pessoas armadas. E isso pode acontecer. Então, tem toda uma preocupação que não é de polícia, de ação de polícia, mas de ações preventivas, que envolve todos os outros órgãos, inclusive o setor turístico, qual encaminhamento fazer, que condução pegar, que ônibus, que trem, que táxi. Quando usar o aplicativo, se eu não domino idioma, sempre é bom estar em grupo, acompanhado de alguém que domine idioma. De preferência que domine a área, que saiba onde nós estamos passando. Então, quando a gente vai num país, qualquer país, principalmente nas metrópoles, você tem uma série de orientações que também são dadas, principalmente no período de férias, num período de alta temporada, vamos chamar assim. Então, tem orientações. Quando a gente vai para um seminário, eu participo de alguns seminários de conferências internacionais, e esse grupo organizador, normalmente, ele bota um guia para te levar por aqueles espaços. Vamos visitar tal lugar. Vocês querem visitar o quê? Tal lugar. Então, vai alguém com você. Por que eles acompanham a gente? É porque nós não conhecemos as situações. E aqui não há esse tipo de acompanhamento? Isso tem que ter. Isso tem que ter. Aí, essa preocupação não é de ação da polícia, é uma preocupação de ação dos diversos setores, inclusive o trade turístico. Né? Porque, com relação aos atletas, é uma preocupação do Comitê Olímpico, com as delegações, etc. Né? Essa é uma grande preocupação. Tem outras preocupações também, que tem a atletas de alguns países que, de vez em quando, eles desaparecem. Nós tivemos fatos aqui em 2007. Os atletas cubanos desapareceram. Mas eles não foram, num primeiro momento, foram sequestrados. Não foram sequestrados, eles evadiram. Né? Então, são preocupações que a gente tem que ter cuidado para também, na hora, não disseminar um pânico numa situação pontual e que não tem a característica de um problema de segurança pública. O senhor falou agora em áreas de risco, né? E duas dessas maiores áreas de risco são o Complexo da Maré e o Complexo do Alemão. O senhor defende que essas duas áreas sejam ocupadas pelas Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos? Se você vai ocupar e entra com uma operação violenta, você pode gerar uma resposta violenta no interior, com risco àquela sociedade, que merece respeito, e também no seu entorno. Última pergunta, enfim, saber do senhor, então, se os estrangeiros podem vir com tranquilidade aqui para os Jogos Olímpicos, o carioca pode ter essa esperança de que realmente tudo vai dar certo nessa Olimpíada do Rio? Pode vir. Tem aquelas preocupações que eu falei no sentido da segurança pública, são preocupações preventivas, onde andar, com quem andar, a questão do idioma, né, do guia, etc. Tal. A minha maior preocupação está na questão da possibilidade de um ato terrorista. Essa não é a nossa expertise e a gente se preocupa porque é o seguinte, o Brasil nunca foi alvo de terrorismo e continua não sendo. Não encontramos razões, não se vê nos estudos dos grupos de terror que queira atacar o Brasil. Mas acontece que nos Jogos Olímpicos é um encontro representativo de nações. E quando eu falo nação, eu vi que eu não falei países, porque ali você tem representatividades religiosas, étnicas, culturais, né? E aí ou de países também, tudo envolvido, que às vezes pode estar no rol dos identificado como inimigo dos terroristas, principalmente com esse grupo que tem mudado o padrão de ataque terrorista no mundo, que é o Estado Islâmico, mudou realmente essa concepção, é um estudo à parte, um estudo específico do Estado Islâmico, e que tem uma capilaridade internacional com facilidade de penetração e de captação de pessoas para se envolver na sua causa. Então, essa é a minha maior preocupação. Obrigado pela entrevista. Voltamos com você, Ingrid. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!